Olá, muito boa noite. Pois até o próximo dia 31 de maio, o brasileiro terá trabalhado apenas para pagar os impostos. Os impostos exigidos pelos governos federal, estadual e municipal. É o que aponta um estudo anual divulgado neste mês pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação. E ainda segundo esta entidade, em 2014 vamos gastar cerca de 41% dos nossos ganhos somente para pagar impostos. Em contrapartida, estudos como esse, um projeto da Secretaria Estadual da Fazenda busca debater sobre a importância do recolhimento do imposto e também da prestação dos serviços públicos. A ação é chamada Cidadania Fiscal, que consiste em conhecer o montante dos recursos que financiam o setor público, como eles são arrecadados e quanto pesam na vida dos cidadãos. Como esses recursos também podem ser aplicados pelo Estado em benefício da cidadania. E para falar sobre esta ação da arrecadação de impostos em relação à eficiência do setor público, nós estamos hoje frente a frente com o economista João Batista Mesomo, que é coordenador do Programa de Cidadania Fiscal da Secretaria Estadual da Fazenda. E para entrevistá-lo, nós convidamos Gabriela Duarte, jornalista do gabinete da Prefeitura de Porto Alegre, Leandro Olegário, professor da Faculdade de Comunicação da Uniriter, e Aires Ceruti, diretor da revista Programa. Pois este é o Frente a Frente, que já está no ar. Boa noite aos colegas, bem-vindos todos aqui ao Frente a Frente. Eu só quero começar perguntando assim, sobre esta ação. Parece que quem faz campanha contra a arrecadação de imposto pode-se dizer que pensa contra o bem comum, é mais ou menos por aí? Na verdade, eu sou funcionário da Secretaria da Fazenda e a gente, na Secretaria da Fazenda do Estado, tem consciência que o cidadão brasileiro acredita que existem muitos recursos públicos disponíveis e que não há um retorno efetivo desses recursos por ineficiência da esfera pública e por corrupção, desvios desse tipo. E que, enfim, o Brasil seria um dos países de maior carga tributária do mundo, né? E isso, se não bastasse isso, o pior é que não há retorno desses recursos envolvidos. E a gente olha para os números públicos de maneira global, e a gente percebe que não é nada disso, que há um grande equívoco no Brasil a respeito disso. Eu costumo brincar dizendo que o brasileiro tem certeza disso, tem certeza. E também, mas é o que é propagado, né? É propagado. Todo brasileiro tem certeza e o europeu tinha esse tipo de certeza também há 500, 600 anos atrás. Ele tinha certeza que a Terra era plana e ela estava estacionada no centro do universo. Mas não adiantou nada a maioria ter certeza disso, porque a realidade nem sempre acompanha a opinião da maioria. Nesse caso dos impostos, na minha avaliação, na nossa avaliação, acontece uma coisa parecida. A maioria tem certeza disso, mas se a gente, como se fez em relação à esfericidade da Terra, nos distanciarmos um pouco, a gente vai perceber que não é isso. E existem interesses, evidentemente, econômicos que se acredite que se dissemine essa crença, né? Que são interesses de pagar menos impostos. Então a gente resolveu começar essa ação para fazer um contraponto a esse discurso que é simbolizado pelo impostômetro. O impostômetro, praticamente todos os dias a gente ouve falar isso na mídia, ou no jornal, ou nas rádios, ou na televisão, que se diz assim, o Brasil é campeão de impostos e o retorno é ruim. Então o impostômetro faz manchetes. Até hoje arrecadamos tantos bilhões, até hoje mais tantos bilhões. E subliminarmente ele quer dizer assim, olha quantos bilhões que nós jogamos fora. Só que isso é um grande equívoco, nada disso é jogado fora, tudo isso é aplicado nas demandas que o cidadão brasileiro todos os dias pede. Se nós, por outro lado, observarmos a mídia, nós concluímos que o cidadão brasileiro é contra o Estado mínimo, ele é favorável a um Estado participativo, ele quer que o Estado resolva seus problemas de educação, de saúde, de segurança, de pavimentação, de estradas, de justiça. Né? Então, se ele demanda todos os dias mais serviços, como num condomínio, se nós morássemos num condomínio, nós queremos mais segurança,
mais vigilância, mais jardinagem, mais iluminação, mais pavimentação, é evidente que o condomínio vai aumentando, vai aumentando. Então, o cidadão brasileiro, nós acreditamos que deve olhar para essa questão com uma certa profundidade, que não está se olhando até hoje, né? E com racionalidade. A esfera pública é o condomínio do cidadão. Então, a nossa ação procura mostrar isso, que eu pretendo, no segmento do programa, mostrar os números e não ficar só em O senhor concorda com conjecturas. essa informação de que até hoje nós trabalhamos só para pagar imposto? Está correta essa avaliação? É mais ou menos correta, porque, veja bem, o Brasil arrecada 1/3 do PIB em impostos, né? Se pegarmos todo o PIB formal, ele arrecada 1/3, certo? O que acontece? Primeiro, a gente deve alertar que também o PIB formal não reflete exatamente a economia brasileira. Segundo estimativa de entidades internacionais, existe 40% de PIB não declarado. Então, e o Brasil é um dos que mais, só os Estados Unidos está na frente do Brasil em informalidade da economia. Então, é um grande PIB, quase mais meio PIB que não estaria sendo conhecido. Daí, nesse caso, já a carga tributária passa de 1/3 para 25%, se nós agregarmos esse PIB informal. Primeiro isso. A alta carga tributária está correspondendo também, faz relação com esse grande número de economia informal? Se o imposto fosse menor, ou se o imposto fosse mais barato, ou não em tantos setores da economia, o senhor não acha que a formalidade e a arrecadação podia aumentar, como, por exemplo, quando foi feito o Simples Nacional? Sim. O número de micro e pequenas empresas aumentou bastante e elas arrecadam imposto, 6%, e não 28%. Sim. Será que, de repente, diminuir a carga tributária não acabaria aumentando a arrecadação? Da minha experiência de 27 anos de Secretaria da Fazenda, eu diria que não, porque eu já assisti produtos variando de 17% a 1,5% e eu não vi eles serem oferecidos mais a tributação do que antes. Um exemplo é a carne, que já foi tributada em 17%, teve períodos que ela foi tributada 1,5% e eu observei que a carne oferecida à tributação não aumentou por causa disso, né? Imagina assim que tu mora num condomínio que tem 10 ou 15% das pessoas não pagam o condomínio. Vai sobrar para quem? Para quem paga, certo? Exatamente. Mas será que se tu baixar o condomínio, primeiro, existem demandas no condomínio a serem atendidas. Tu não pode simplesmente baixar, né? Tu tem que fazer um estudo. Mas digamos que se tu baixasse, tu acredita que as pessoas que não pagam começariam a pagar? Eu acredito que a pessoa que não paga, ela decidiu não pagar porque ela não quer pagar. Não interessa o valor que é, né? Mas num produto, enfim. o senhor deu o exemplo da carne, por exemplo. Na nota do supermercado, quando a gente chega em casa, a dona de casa chega em casa, vou dar um exemplo, tá? Que eu li os teus estudos ontem, claro, me informei. Eu peguei uma nota do supermercado. Sim. Eu fiz uma compra de R$60. Sim. R$12 eu paguei de imposto, 20%. Aproximadamente, a nota mesmo me informa isso. Mas só que a aquilo é uma carne já estimativa, está tributada. Aquilo não é realmente o que se paga, aquilo é só uma estimativa, que é muito difícil saber se é exatamente aquilo que é pago ali. E eu não sei, sinceramente, qual é a tributação da carne hoje, mas o que acontece? Se ela... produtos que têm substituição tributária, por exemplo, que são a maior parte dos produtos hoje, então passa lá na máquina do supermercado, mas ela passa numa tecla em que o supermercado não paga, entende? Então, digamos que tenha a carne, vamos supor, que tem uma tributação mais baixa, ela passa numa tecla em que é a tributação mais baixa. Então, e aquele valor que aparece ali é uma estimativa média. E é muito difícil hoje, com a complexidade de tributação dos produtos, tu saber exatamente o que foi pago. Mas isso não é um fator... Vai sim, então, por favor. Mas eu só queria concluir a questão no início, porque, na verdade, então, é 1/3 do PIB formal, em primeiro lugar. Segundo, desses 35%, digamos, arrecadados, a esfera pública devolve imediatamente ao cidadão em dinheiro 15%. Então, veja bem... Através de que maneira? Por exemplo, a principal maneira é salários de aposentados, né? Salários de aposentados, bolsa
família. Isso aqui no estado ou no país? No país. Os meus números são globais, o Brasil, né? Então, vocês, além do mais, é importante a gente atentar para um aspecto que é o que a gente mais destaca no trabalho. A gente tem, porque o estudo do IBPT, ele compara 30 países e ele diz assim, o pior retorno entre esses 30 países é o Brasil. Por quê? Porque ele arrecada 35% do PIB em impostos, que é comparável, por exemplo, à Noruega, que arrecada 42%, mas veja, o IDH da Noruega é 90% e a do Brasil é 70%. Então, levando-se em conta essas duas coisas, o Brasil, entre os 30 países, é o pior retorno dos impostos. Pois é, nesse sentido... Mas, se me permitir concluir. Só que se você pegar esses mesmos 30 países e ordenar eles pela arrecadação de impostos per capita, que nós consideramos um número mais interessante, porque aí você pega o que a esfera pública tem para investir em cada cidadão. E, ao mesmo tempo, você colocar o salário médio daquele país, vocês vão ver que o Brasil, posso até mostrar aqui, entre os 30 países, nesses dois critérios, né? Ele fica em qual lugar? No último colocado. No último lugar. Mostra, então, isso, segure aí, por favor, que eu já vou tomar. Não, aqui para cá. Fica aí para o senhor mesmo, para o senhor mesmo. Assim, tá. Ele fica em último lugar, ou seja, o Brasil, entre 30 países, eu preferia mostrar uma outra tabela que também tem os salários aqui, tá? Uma tabelinha que apresenta, além dos impostos per capita... Mas aí per capita entra criança e idoso, mas porque de repente não paga. Sim, mas em todos os países. Ah, entende? Tá. Então, isso é uma boa estimativa, porque os países têm mais ou menos uma mesma coisa de adultos, de crianças, né? Então, ou seja, o Brasil dispôs em 2012, né, de R$ 640 para cada brasileiro à esfera pública, enquanto que a Noruega, que é comparada aí, dispôs de R$ 3.800 de cada cidadão. Além do mais, o salário médio do Brasil, por exemplo, é 1.550, e o salário médio da Noruega é Dinamarca, Estados Unidos, Noruega, 7.350 é o salário do norueguês. Não, mas aí é per capita, aí tem muita gente abaixo da linha da pobreza. Claro. No Brasil e na Noruega, não. Também. Pois então... somando a esse dado, por exemplo, o estudo comparativo vai indicar que o Brasil são 151 dias para trabalhar ao longo de um ano para pagar impostos, a Alemanha 138, a Noruega 158. Isso. O que acontece, então, na realidade, que a sociedade tem essa sensação de que não se traduz a prestação de serviço na mesma qualidade que esses países? Não, veja bem, se tu tem um país em que o seu cidadão ganha, em média, R$ 1.500 por mês, e a esfera pública tem R$ 700 para investir nele, essa é a limitação do Brasil, né? O Brasil tem um cidadão com uma renda baixa, além de ser baixa, por exemplo, o PIB per capita do Brasil é R$ 2.000, enquanto que nesses países se aproxima a R$ 10.000. Então, tu tem, além do mais, como foi destacado aqui, ele é melhor distribuído. Então, no Brasil, tu tem uma renda baixa de R$ 2.000 por mês, é um PIB per capita, e além disso ele é muito mal distribuído. Então, a ampla maioria da população brasileira ganha muito mal. E aí tu tem uma esfera pública que só tem R$ 700 para ajudar esse cidadão que ganha muito mais. E além do mais, esses R$ 700 não são canalizados prioritariamente para as pessoas que ganham menos. Eles são canalizados muito também para a classe média e alta, apesar de que as pessoas não se dão conta disso. Mas você pensa assim, as aposentadorias que consomem a maior parte dos recursos públicos, elas vão muito para a classe média e alta, que inclusive em média vive mais, porque esse custo tem que se analisar quantos anos a pessoa depois de aposentado fica recebendo. Mas o senhor é a favor de uma reforma tributária que inverta um pouco essa lógica aqui no Brasil? Olha, a reforma tributária, eu há anos digo que ela não vai sair, né? Eu sempre fico assim. Porque é simples, por que ela não vai sair? Porque eu vejo municípios falando em reforma tributária. O que eles querem? Mais recursos. Estados falando em reforma tributária. O que eles querem? Mais recursos. Empresários falando em reforma tributária. O que eles querem? Menos impostos. Então, como o processo legislativo ele funciona assim, tem que haver uma concordância.
é muito difícil, vai se criar um impasse. Porque hoje nem o cidadão sabe o imposto, a maior parte, assim, o imposto, o que vai federal, o ICMS, o que fica realmente aqui, porque não está... Se sabe, claro, mas no dia a dia, naquela correria, não se tem essa ideia. E quando se faz a crítica, vai tudo no mesmo saco. É porque o imposto indireto, somando, ele é invisível, Isso, né? Pro ele cidadão. fica invisível e aí vai tudo quando vem a crítica, vai tudo no mesmo saco. E na verdade, se tu faz uma reforma tributária que a população não tem muito conhecimento, acaba que pode prejudicar os serviços públicos, né? Porque se já se arrecada pouco, que é R$700 por mês por cidadão, e a população tem uma posição contra impostos, né? Mas acontece que isso justamente não acontece, por quê? Porque os entes públicos, os estados e a federação e os municípios que perderem recursos, eles vão reagir também, então cria-se um impasse. Além do mais, eu vejo assim, ó, não é necessário uma reforma tributária. Por quê? Porque na operacionalização do sistema tributário nacional, é possível mudar muito isso, né? Existem muitas injustiças nessa área, que é questão de operacionalização. E a opinião da sociedade conta muito na hora, por exemplo, da execução fiscal, do combate à sonegação, porque se a população é contra impostos, o próprio empresário, ele se sente à vontade para não pagar. E esse discurso contra impostos está na cabeça das pessoas, está na cabeça dos juízes, está na cabeça dos fiscais da Secretaria da Fazenda, né? Então é uma coisa assim, que mesmo a gente da Secretaria da Fazenda diminui o impulso, às vezes, por essa visão negativa que existe hoje a respeito dos impostos. Nessa comparação com os países nórdicos, o nosso problema está na geração de renda. Quando se tem pouco para dividir... Exatamente. Isso. Tá, e qual é o caminho? Pois é. Se a reforma tributária não é a solução. Na verdade, o caminho depende aí do ponto de vista ideológico para mim, né? Tem gente que defende no Brasil que o Brasil não cresce porque ele precisa poupar, ou seja, então os empresários deviam acumular mais para poder ter recursos para investir, como é o modelo Coreia, digamos, né? Eles têm um alto índice de poupança, eles investem um monte, cresce. Ok. Só que a Coreia, ela cresce muito em cima de exportação, né? Ela não depende tanto do mercado interno. Agora, não pode todos os países do mundo exportarem, alguém tem que importar, certo? Então, a visão que eu defendo, que muitos economistas defendem, é que o Brasil não é um país que tenha vocação exportadora, porque ele é um país continente, ou seja, aquilo que a exportação e a importação faz, por exemplo, em outros países, a gente faz internamente no Brasil. Então, o Brasil quase não tem... Mas os gargalos são muito grandes, o gargalo da mão de obra, o gargalo do transporte, então muito se perde também nisso aqui. Sim, mas é que os gargalos, na minha opinião, eles são vencidos mediante demanda, sabe? E como é que se cria demanda? Justamente, cria-se demanda distribuindo renda. Se tu distribui renda, o que acontece? Quando tu distribui renda, tu cria demanda. O empresário real eu conheço, eu trabalho na Secretaria da Fazenda há 30 anos. Se ele está tendo um grande lucro, ele não investe só porque ele tem um grande lucro. Não. Ele investe se tem gente querendo comprar o produto dele. Se tem gente querendo comprar o produto dele, ele investe mesmo sem ter dinheiro. Ele vai e toma no mercado financeiro, porque ele ganha tão mais do que ele paga de juros que vale a pena para ele pegar dinheiro emprestado, né? Então, o que faz um empresário investir? É gente com dinheiro na mão. E como é que tem gente com dinheiro na mão? Pagando salários, né? E a esfera pública tem um papel muito importante nisso, porque ela, na medida que ela investe, ela cria demanda. E se nós tomarmos como exemplo o governo do estado atual, que optou por investir, mesmo fazendo algum déficit público, e o PIB do Rio Grande do Sul no último ano cresceu acima de todos os estados do Brasil, cresceu 8%. Claro, quem acha que isso não é pelos investimentos públicos, diz que é por causa da chuva, né? Choveu muito no Rio Grande do Sul. Não sei mas se choveu essas ouro medidas no não Rio Grande do são Sul. muito sazonais, assim, porque Não, que nem não são. como Não são. o cancelamento do IPI, por exemplo, ele teve uma demanda muito grande, eletrodomésticos, linha branca, Sim, todo mundo sim. comprou, chega uma hora que não compra mais, chega uma hora que a mão de obra
precisa de mão de obra, precisa de transporte, não tem como entregar, Sim. e acaba que chega uma hora que ninguém mais compra. Então, Sim. tem um crescimento no momento, como se fosse um investimento do governo. A economia ela tem que andar sozinha. Sim, se não, mas tu depender veja, de incentivos, ela vai... O crescimento vai acontecer durante esse incentivo e depois ele vai cessar. Mas aqui a linha que eu defendo é diametralmente oposta a essa isenção do IPI. A linha que eu defendo não tem que ter isenção do IPI, tem que arrecadar mais e distribuir. Como é que o Estado distribui? Ele paga melhor os seus funcionários, por exemplo, ele paga melhor os soldados, ele paga melhor os professores, ele paga melhor os funcionários em geral, ele investe mais, ele distribui mais renda, ele faz mais seguro agrícola, porque isso vai fazer o quê? Vai criar demanda. Certo? O que acontece? O Brasil é campeão de concentração de renda no mundo. Nós não temos problema de lucratividade das empresas. Aliás, a lucratividade no Brasil é das mais altas do mundo. E isso faz a economia crescer? Não. No Brasil, ela não faz a economia crescer. Porque a sociedade tem que entender o seguinte, quando eu compro um produto, eu pago os impostos que estão dentro desse produto, mas eu também pago a lucratividade das empresas, que é exagerada no Brasil. Então, eu pago os salários de todo mundo que recebeu salários para fazer esse produto, eu pago os impostos e eu pago a lucratividade. A lucratividade concentra a renda e se ela é muito grande, o que acontece? Só alguns têm renda e a maioria não tem, o mercado interno fica restrito. Na medida que a sociedade tem clareza, ela não olha só para a esfera pública, porque no Brasil só se olha para a esfera pública. Todo mundo acha que o problema é o Estado. E nos países desenvolvidos, as pessoas olham para os outros 2/3, porque ali dentro tem ineficiência empresarial, tem monopólio, tem ganância, porque o empresário quer ter lucros. Está certo. Se ele não quisesse ter lucros, ele não seria empresário. Ele está certo. Quando ele faz um discurso contra impostos, ele está querendo reduzir os custos dele. Ele está legitimado nisso. Mas a sociedade tem que ter clareza que se reduzir os impostos aqui nesse preço, vai reduzir os serviços que ela recebe. Mas, doutor Mezão, como chegar a essa clareza, que eu acho que se defende muito todo esse trabalho da cidadania fiscal e quanto a isso, o senhor está falando muito aqui no Brasil, mas eu lhe pergunto de novo, temos conhecimento, como difundir esse conhecimento sobre quanto ganha um empresário, até porque nos Estados Unidos, por exemplo, o preço do produto se vê e o preço que vai se pagar mesmo se olha no caixa, que é o imposto que está se passando. Que ele paga. Aí fica Claro. mais fácil de entender, né? Se Também. é um imposto Não, apenas, é mais fácil É isso, um imposto... do produto ali. Sim, um imposto sobre o consumo, Mas tem um monte de impostos, por exemplo, imposto de renda, que nem aqui, imposto sobre o patrimônio. Aliás, o imposto sobre herança nos Estados Unidos é altíssimo, No Brasil... Temos aqui? Temos, é o ITBI, Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis. Sim, não, ITCD, que é imposto, enfim... ITBI é no registro. O ITBI, na verdade, hoje é da Prefeitura e o imposto de herança é do Estado. Então, o que acontece? Esse imposto ele poderia ser alto e progressivo, inclusive. Por isso que eu digo, nós não precisamos de reforma tributária necessariamente. Nós podemos, na operacionalização desses impostos, nós podemos aumentar a arrecadação e mais em cima de setores que poderiam suportar essa carga tributária. Voltando, o senhor falou antes que o Estado tomou a decisão de aceitar déficit. Operar com um certo déficit. Isso não é perigoso a médio prazo? Bom, o que acontece? É um déficit assim com responsabilidade, dentro de certos limites. E está se apostando que isso vai fazer o Estado crescer e vai ter o retorno de impostos. O endividamento faz parte em qualquer país do mundo. A esfera pública do Brasil não é das mais endividadas do mundo. Ela tem uma dívida compatível com países de todo o mundo. Então, faz parte tu te endividar apostando que isso vai trazer um retorno. E até agora está vendo esse retorno. Por falar em dívida, há economistas que contestam a decisão anterior do Rio Grande do Sul permanecer como Banrisul e que isso gera uma dívida
hoje a gente poderia dizer, sei lá, digamos, de 50 castelos de Pedras Altas por ano. Não sei se é por volta disso. Isso. Essa dívida é por quantos anos ainda, em relação ao Banrisul? Esse assunto não é assim, eu não domino tanto, né? Mas recentemente foi dado encaminhamento uma mudança, né? Que mudaria os critérios e o que acontece que o Rio Grande do Sul hoje paga 13% mais ou menos do seu orçamento com essa dívida. Então, assim, paga para o governo federal? Não é que ele pague, mas os repasses que o governo federal passa ao Rio Grande do Sul, ele abate esse valor, que é um valor super alto, né? E nessa renegociação, que ainda não está consolidada, mas teve um progresso recentemente festejado aqui pelo governo do estado, isso reduziria muito, que é um dos estrangulamentos do Rio Grande do Sul e de outros estados aí também. O Rio Grande do Sul, em face de ter permanecido com o banco. Isso também pode haver divergência de opiniões. Eu acredito que o poder público ter empresas, né, que dão lucratividade, dá um potencial à esfera pública. E, além do mais, ela tem domínio sobre áreas que é muito importante, que se ficam na mão somente da iniciativa privada, fica muito difícil, né? Então, a gente vê o caso das telefônicas, por exemplo. Se tivesse pelo menos uma parte sido mantida na mão do governo do estado, por exemplo, ele teria grandes lucros e ele poderia também interferir na tarifa de uma maneira mais com autoridade. E ele perdeu isso porque elas foram completamente privatizadas. Então, isso é uma discussão que também é ideológica. Eu, por exemplo, porque eu reputo a esfera pública um papel muito importante, eu acho que o Estado, a instituição Estado, deve ter empresas públicas. Por quê? Porque imagina assim, o Banrisul, ele tem lucratividade, né? Para onde vai o lucro do Banrisul? Vai para o orçamento do Estado. Ele é distribuído para os gaúchos. E para onde vai o lucro do HSBC ou do Bradesco? Bom, eles vão para São Paulo, vão para a Espanha. Então, e se o Estado não tem nenhuma ingerência nesse mercado que são os bancos, é muito mais difícil também controlar a vontade de ter lucros exagerados. Nós temos agora que fazer um intervalo, só peço licença a vocês todos. Então, estamos frente a frente aqui com o coordenador do Programa de Cidadania Fiscal da Secretaria Estadual da Fazenda, João Batista Mesomo. A gente faz um rápido intervalo, já voltamos. Voltamos com Frente a Frente, hoje com a presença de João Batista Mesomo, coordenador do Programa de Cidadania Fiscal da Secretaria Estadual da Fazenda. E para entrevistá-lo, nós estamos recebendo Gabriela Duarte, jornalista da Prefeitura de Porto Alegre, Leandro Olegário, professor da Faculdade de Comunicação da Uniriter, e Aires Ceruti, diretor da revista Programa. O Frente a Frente, nós sempre comentamos que você pode curtir, comentar e compartilhar a página no Facebook, facebook.com/Frente a Frente. E é importante enfatizar também que este programa está sendo apresentado simultaneamente pela Rádio FM Cultura 107,7. Bom, muitas perguntas no intervalo. Começamos com vocês hoje, com os colegas do Olegário. Gostaria, doutor Mesomo, de entender melhor o estudo que o senhor fez, que indica que uma família com renda média de 2 salários mínimos paga cerca de 50% de impostos na renda bruta, né? Sim. E uma mesma família que receba 30 salários mínimos paga 26%. Como é que fecha essa conta? Como é que o cidadão em casa consegue entender? Sim, é assim. Isso se chama regressividade tributária. Isso acontece no Brasil. Primeiro, é preciso informar que isso acontece rigorosamente em todos os países do mundo, né? Eu não conheço nenhum país que tenha um sistema progressivo. Existem elementos de progressividade dentro dos sistemas tributários da França, da Noruega, enfim. Mas, no final das contas, mesmo nesses países, quem ganha mais, mesmo proporcionalmente, é o que ganha, paga menos. Por quê, pessoal? É muito simples. Porque quem tem dinheiro não é porque Deus mandou, é porque gosta de dinheiro, certo? Então, quem gosta de dinheiro está sempre se preocupando com isso. E os poderes públicos tentam tributar, mas acha-se fórmulas, né, de fugir à tributação. Isso é a nossa sociedade capitalista e o Brasil não destoa disso. Ele destoa porque aqui é mais do que a maioria dos países. Então, aqui, realmente, o imposto pesa mais sobre as famílias que ganham menos.
é preciso esclarecer que as famílias que ganham menos pagam menos do que as que ganham mais em valores absolutos, certo? Percentualmente elas pagam menos, pagam mais, as mais pobres pagam mais. Por quê? Porque os impostos no Brasil, eles são cobrados mais sobre o consumo. Então, quando eu vou, minha família, digamos, ganha R$1.000 por mês e ela gasta tudo em consumo, em comida, em roupa, em celular, em tarifa de celular, enfim, em serviço de telefonia, em serviço de energia elétrica, e tudo isso é muito tributado no Brasil. Existem outros impostos no Brasil, como em todo o mundo. Os impostos são mais ou menos iguais em todo o mundo. Tem imposto sobre o patrimônio, tem imposto sobre a renda. Então, nesses países em que tem maior progressividade tributária, o imposto de renda realmente incide sobre o cidadão pela sua renda. E no Brasil, infelizmente, ele incide mais sobre o assalariado, né? Mas não incide sobre o lucro dos empresários, incide muito pouco ou zero sobre a lucratividade individual do empresário. Então, acaba que o quê? Que quem ganha mais acaba pagando bem menos de impostos, né? Isso precisa fazer uma reforma tributária? Não, não precisa fazer, mas é fator fundamental que a sociedade tenha clareza sobre isso, porque se a sociedade ela diz que imposto é ruim, o debate fica superficial e para por aí, não tem nem como abordar o assunto. O senhor fala muito na questão cultural, né? Os empresários hoje, se conseguiu reduzir um pouco mais a sonegação, hoje temos índices mais baixos de sonegação, até por ter um controle maior? Olha, eu sensivelmente não, né? Eu acho que existem mais controles, mas é que a possibilidade de pagar menos tem infinitas maneiras. Existem empresas, né, escritórios que vendem esse serviço e ganham muito dinheiro. E são pessoas, o poder público combate a sonegação, mas o poder público é o funcionário público. Agora, do outro lado, tem um empresário e tem escritórios de advocacia que trabalham e é o dinheiro deles que está em jogo, né? Inclusive o IBPT se chama Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário. O que significa planejamento tributário? Significa, digamos que eu seja empresário, diz, seu Messomo, a gente sabe como planejar aqui de tal maneira que o senhor vai pagar menos. Aí o senhor disse assim, mas não vai comprometer as finanças públicas isso? Não, mas veja, tudo é jogado fora. Então, a campanha do impostômetro é casada com a venda de um serviço para pagar menos. Eu acho que o cidadão tem que ter clareza disso, porque na medida que paga menos, é menos saúde para ele, é menos educação para ele, é menos pavimentação, é menos rede de esgoto, é menos justiça. Mas essa tua posição não se aplica ao Simples Nacional, por exemplo, que é reduzir a carga tributária para micro e pequenas empresas? Ou também se aplica? Se aplica porque é um princípio adotado no mundo todo, tributar menos o pequeno negócio, mas assim tributar altamente o grande negócio. Não o grande negócio. As empresas não são tributadas de um modo geral no mundo inteiro, porque isso tira a competitividade das empresas nacionais. Então, o que se tributa? O cidadão, mas se tributa efetivamente o cidadão, tanto o assalariado como aquele que tem lucros. Porque o Brasil, ele é um país que cria ricos da noite para o dia. Eu conheço um monte de gente, meus amigos, e eu fico feliz que eles tenham ficado... Que bom, que bom. Mas, enfim, eu acho que o justo é que todo mundo contribuísse com a... Mas por vias normais, por vias tranquilas. Abstraindo a área do imposto, o senhor, pela vivência como auditor e como fiscal, conhece as empresas por dentro. Sim. Como é que o senhor vê a atividade empresarial do Rio Grande do Sul? Qual é a análise que o senhor faz? Nós conhecemos as empresas dentro de certos limites, né? Porque tem o sigilo fiscal, tem uma série de coisas que protegem a esfera privada. Então, é isso que eu disse. É possível o cidadão conhecer onde vai os impostos, né? Até porque hoje tem a transparência e todos os números são públicos. Mas a esfera privada é protegida. Então, a gente não conhece por aí. Eu acho que, assim, o empresário gaúcho é um empresário honesto, né, e bem intencionado, mas veja, ele tem que ser pragmático. Se o seu concorrente
mais ou menos paga um valor de impostos, ele tem que mais ou menos pagar aquele valor, porque senão ele perde competitividade. Agora, se todas as empresas pagarem o mesmo valor, a tributação maior ou menor não influencia na sua competitividade. Então, o que acontece? O empresário, ele visa o quê? O lucro. O que uma empresa visa? O lucro. E é importante isso? Importantíssimo. Historicamente, a gente já sabe que é necessário a empresa privada, a iniciativa privada, e ela é movida por lucros. O que me parece só que no Brasil o lucro é exagerado, ele é muito grande. Quer dizer, a empresa às vezes compra produtos na Ásia e vende aqui por uma lucratividade excessiva, né? E às vezes produtos que não são de boa qualidade. Quando o consumidor só olha para a esfera pública, ele acha que tudo isso é problema do Estado, mas não é. É preciso ter controle também sobre essa lucratividade. Como é que dentro de um produto existem impostos, existe salário, existe lucratividade. O juro é lucratividade dos bancos, certo? Isso, todos nós pagamos tudo isso. Essas três coisas são disputadas dentro do preço dos produtos. Na medida que a sociedade tem clareza, ela vai dizer, ok, tu tem lucratividade, mas eu também preciso de serviços públicos e eu preciso de salários. E será que isso vai prejudicar as empresas? Não, vai beneficiar as empresas, porque na medida em que tu tem demanda de serviços públicos e tu tem salário, né? Para onde vai isso? Mas o lucro vai chega a ser empresas. muito maior do que o imposto, porque numa pequena empresa, eu falo tanto em pequena empresa, porque eu acho que é o que deve ser mais difícil, porque o empresário ele paga o salário, mais o dobro do salário de imposto, e pelos números que a gente vê, divulgados na mídia, a gente vê que sim, esse 6% ajudou muita gente a abrir micro e pequenas empresas. Sim, sim. Pequenas empresas que gastam 6% com imposto, Sim. se fosse 28%, muitas não estariam abertas, estariam fechadas, não Sim. existiriam. Então, não é bom ter pelo menos esse 6% dessa parcela pequena? Claro, evidente. O que a gente defende é que haja uma maior tributação sobre o cidadão que ganha efetivamente, não aquele que já paga porque está no contra-cheque descontado. Esse não tem o que fazer, né? Mas que haja efetivamente uma tributação de quem pode, de quem acumula riqueza. Isso não é fácil de fazer, certo? É preciso bastante consciência social. Essa seria a tributação progressiva. Exatamente, isso ajudaria na progressividade da tributação. Né? E o que acontece também é assim, que com esse discurso contra os impostos, mesmo o imposto, por exemplo, estadual e municipal, ele vai ao longo do tempo diminuindo, ele vai diminuindo, porque há uma pressão. Tem municípios que não cobram os impostos estaduais, ou que cobram valores simbólicos. Aí depois as pessoas dizem, o gigantismo de Brasília, porque o prefeito tem que ir em Brasília. Ele tem que ir em Brasília porque ele abriu mão do imposto que ele poderia cobrar dos seus cidadãos. Ele está abrindo mão do imposto, por exemplo, do ITBI, por exemplo, né? Do ISSQN, que é sobre serviços. De qualquer natureza. Ou então, cidades grandes como Porto Alegre, que tributam proporcionalmente mais o cidadão que tem uma casinha de 100 mil reais do que um cidadão que tem um apartamento de 5 milhões. Proporcionalmente, ele tributa, sabe? Se a sociedade tivesse clareza, ela, principalmente quem ganha pouco, poderia, como já se fez em Porto Alegre e em outras oportunidades, refazer a planta de valores dos imóveis. O senhor acha que o Estado pode mostrar mais serviços com a atual arrecadação, por exemplo? Não, sempre é possível, né? Mas até para te qualificar o serviço público, tu precisa de dinheiro, né? Como é que tu qualifica o serviço público? Bom, investindo em inovação, em tecnologia, né? E isso, para isso precisa também de recursos. Mas sempre é possível melhorar. Só que eu gostaria, por favor, né, de abordar um assunto que é o cerne do nosso trabalho, que ao mesmo tempo esclarece todos esses assuntos. Aqui nós temos... O senhor quer me dar aqui que eu lhe mostro? Nós temos um gráfico que a gente chama uma pizza, né? Uma pizza, mas não no mau sentido, claro, evidentemente, em que ali está o total arrecadado de impostos no Brasil, que no ano de 2012
foi em torno de R$ 650 reais de cada cidadão. E no ano de 2013 foi R$ 708 reais de cada cidadão. Esses números são de 2012. Então a gente pode ver nesse gráfico para onde vai esses 650 reais mais ou menos por mês, que é arrecadado em média de cada cidadão. Só para que o telespectador entenda. A gente pega o total arrecadado de impostos, que é 1/3 do PIB. Isso dá 1 trilhão e 700. Divide por 201 milhões de brasileiros. Isso dá em torno de R$ 8.500 reais de cada brasileiro por ano. Divide por 12, dá quanto? R$ 708 reais deu em 2013. Bom, como é que eles são distribuídos? Como vocês podem ver pelo gráfico azul, que é o maior ali, esse gráfico azul, quase metade da arrecadação vai nas chamadas transferências. As transferências é um dinheiro que a esfera pública arrecada e devolve. Devolve ao cidadão. Como é que devolve ao cidadão? Principalmente através dos salários de aposentados, né? Então alguém poderia dizer, mas é imenso, né? É a maior parte do gasto público. O que acontece? Se vocês, quem tem, lembra mais do passado, há 20, 30 anos atrás, o número de aposentados era muito pequeno, certo? E isso era um problema? Era um problema, porque quem cuidava dos velhinhos? Os filhos. Então era um problema para as famílias. Tinha que um filho ficar responsável pelo pai, aí ia herdar a casa, aí criava-se problemas entre os irmãos, achava que não estava cuidando direito, enfim. O Brasil resolveu pagar um salário, mesmo que seja pequeno, aos seus velhinhos. Foi uma decisão, não foi minha, não foi de ninguém aqui, foi do Brasil, né? E isso é bom, é ótimo, porque hoje os filhos vão cuidar da sua vida e os velhinhos ganham, pelo menos, né, algum dinheiro. O senhor fala daqueles que não contribuíram, né? Que aquele salário a partir de 65 anos. Os que não contribuíram, aquela contribuição. Os que contribuíram bem abaixo do valor que eles vão receber depois. Então, o Brasil gasta com aposentados um valor alto, mas isso foi uma decisão e é um fator civilizatório. Para baixar isso, a gente vai ter que deixar de pagar essas pessoas. Isso geraria um problema social. Certo? Não tem como. Não tem como. Então, continuando depois, nós vemos que 100 desses 650 reais é gasto com juros. E as pessoas dizem, então vai para os banqueiros. Não, não, não. Esses 100 reais é o juro que é pago para o poupador, né? A poupança. A poupança. Eu aplico lá na poupança, né? E eu ganho 6, ou 7, ou 10, sei lá, de retorno anual. Isso o governo federal paga, né? Tira de impostos para pagar. Então, às vezes a pessoa diz, mas não volta nada. E ela tem um valor investido. Ela tem um valor investido que volta mensalmente mais do que ela mesma paga em impostos durante. E isso também é bom que o telespectador tenha claro. Qual o governante que não gostaria de pagar esses 100 reais? Todos gostariam de pagar. Mas não é assim, a gente não pode simplesmente mexer. A presidente Dilma tentou baixar isso. Baixar a Selic significa baixar esses 100 reais que cada cidadão paga em juros, né? Porque os títulos do governo são pagos por esse juro. E o governo pega dinheiro do cidadão e paga juros, empresta para os bancos e recolhe juros. E nesse saldo, como a esfera pública é deficitária, ela resulta nesses 100 reais que ela tem que pagar com o dinheiro dos impostos. A presidente Dilma tentou baixar esses 100 reais e vocês viram o que aconteceu. O dólar disparou, a inflação voltou, porque infelizmente o Brasil ainda vai ter que conviver muito tempo com juros altos, porque o juro alto é a proteção do real. Quer dizer, se eu não pago esse juro alto, o capital me abandona, vai para outros países, os dólares fogem, o real cai em relação ao dólar e o próprio PIB brasileiro internacionalmente cai, como está acontecendo hoje. O Brasil foi o sexto país, o sexto PIB do mundo, caiu agora para o 8º. Mas ali naquela parcela dos aposentados também está a grande parcela de bolsas, de incentivos. Exatamente. Por exemplo, hoje... O aposentado é a grande maioria daqueles... É a grande maioria, mas também tem retornos assim. Em bolsas, por exemplo, hoje existem... Para agricultura, enfim, incentivos agrícolas... Tudo que é dado pela esfera pública como em dinheiro está aqui dentro, tá? O que acontece?
Nós temos muitos brasileiros estudando no exterior hoje, ganhando $1.000, filhos, muitas vezes de classe média alta, e também, claro, é evidente que hoje tem também filhos da classe mais pobre, que entra mediante as cotas, enfim, consegue também isso, mas por critérios de competência, né? Disputa as bolsas e tal. E nesse sentido, qual seria o tamanho ideal do Estado para poder fechar essa conta desse 1/3 do PIB em relação aos impostos? Na sua avaliação, será que o Estado teria que oferecer todos os serviços ou não, enxugar o tamanho da administração pública? Impostos é o que a gente paga para ter civilização. O tamanho do Estado é o cidadão que diz, não é a Receita. Se o cidadão depende do que ele quer. Se ele quer, por exemplo, continuando, para citar um exemplo, a gente gasta em torno de R$100 por mês com educação. Cada brasileiro... Eu segure para aquela câmera ali, ó. Deixa assim. Com educação, tá? O que acontece? Isso é em torno de 5%. Então, aqui está a educação, tá? Hoje, em torno de R$100 por mês vai para a educação. Isso é em torno de 5%, okay, 5% do PIB. E a França gasta quanto? Também 5% do PIB. Só que lá é R$300. Por quê? Porque o PIB per capita lá é maior. Então, o que acontece? Segundo pessoas que entendem do assunto educação, eles afirmam categoricamente: nenhum país do mundo conseguiu fazer uma educação de qualidade universal para seus cidadãos com R$100 per capita. Não será o Brasil que fará esse milagre. Então, se o brasileiro diz: eu quero educação, 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 eu posso responder tranquilamente: não é com R$100 por mês por cidadão. Nós temos R$700 por mês por cidadão. Como nós já vimos, uma boa parte vai para aposentados, outra vai para juros, que também não tem como mexer. E aí, de onde a gente vai tirar esse valor? Sobraram 200 essa conta, aproximadamente. Isso. 300 para ainda os tem a saúde. 20 para a segurança, transporte. que eu achei tão baixo da Sim. segurança. Veja bem, o Brasil faz uma segurança 24 horas em todo o país com R$20 por mês por cidadão. Quem mora num condomínio fechado sabe quanto sai a segurança dentro de um diminuto condomínio. A gente pode ver também que não está funcionando bem. Não funciona bem, mas com R$20 por pessoa. Também, que precisa. Tu entende? Por que o Brasil consegue fazer uma segurança pública razoável? Eu não sei se consegue, eu não sei se consegue. Assim, ó. Se você, eu nasci lá no interior, quando eu era criança não tinha polícia lá nenhuma, nem delegacia, nem nada. E a segurança era nota 10, não tinha nada. Hoje lá tem soldados da brigada vários e a segurança lá está pior. Será que a culpa é do Estado ou do cidadão que se tornou mais violento? Não, então, a culpa é do cidadão, mas aí a demanda aumentou. Então, e tem questões exatamente. sociais que são Então, hoje o Estado investe muito mais em segurança do que antigamente e não consegue. Isso não é um fenômeno só brasileiro. A criminalidade cresce no mundo todo. No Brasil ela cresce e ela também cresce por causa desse discurso que eu digo que é irresponsável, de que tudo é jogado fora. Então passa para o cidadão a imagem que não há nada a fazer, que cada um tem que se virar por si só. Então a criminalidade se sente justificada com esse discurso. Então esses conteúdos que o senhor tem levado hoje às universidades, que esse projeto da Secretaria tem levado às universidades... Sim, é esse projeto. O que tem rendido? A gente está iniciando, tivemos várias palestras, tem uma demanda super grande, mas ele é muito engraçado. Eu, em certo sentido, eu digo que quem defende impostos no Brasil tem que se preparar para apanhar. Mas, ao mesmo tempo, tem um lado divertido. Pois é, como é que o universitário... Eu começo dizendo assim: olha, o que vocês acham? Nós achamos que é altíssima. E qual vocês acham que é o retorno? É nulo, quase nulo. E eu disse: ótimo, porque eu vou mostrar que vocês estão redondamente enganados. E aí as pessoas me olham entre irônicas e com certa agressividade, com certa desconfiança. Mas ao longo do debate elas vão mudando. No fim eles vêm e dizem: desculpa pela pergunta que eu fiz, agressiva, porque eu digo assim: olha pessoal, isso aqui é o que se arrecada de impostos, tá? Essa pizza aqui é o que se arrecada. Nada é jogado fora, nada. Aqui nessas transferências tem milhões de crianças com fome, certo? E nós vamos deixar de sustentá-las? Quer dizer, não é verdade. Tudo isso aqui tem pessoas por trás disso. Vocês, os seus familiares e talvez pessoas que não têm condições, que dependem disso, certo? Um país, ele pressupõe certa solidariedade recíproca. E não é verdade que é jogado fora. Eu também abordo a questão da honestidade da esfera pública, que para as pessoas, dinheiro de impostos é jogado fora.
E não é verdade. Pois é, essa percepção da corrupção que se tem, que é muito alta aqui no Brasil, nem no mundo universitário também deve ser. Como é que o senhor lida com essas questões? É geral. Eu vou dizer para vocês, as pessoas mais esclarecidas do país acham isso. Acham que os impostos são jogados fora. E a Transparência Internacional, que estuda 180 países do mundo, coloca o Brasil na posição 70 em honestidade da esfera pública. E organismos internacionais que estudam, por exemplo, os desvios de impostos no Brasil, colocam assim: o desvio de imposto no Brasil é estimado em 10 bilhões ano. 10 bilhões ano. Vocês vão dizer, é um monte, certo? Tá. Se nós dividirmos por 12 meses do ano e se nós dividirmos por 200 milhões de brasileiros, resulta um desperdício de dinheiro público de R$ 4,00 por cidadão. Se nós destinamos R$100 por mês para a educação, e é pouquíssimo, se nós destinamos R$80 para a saúde, e é pouquíssimo, será que com R$4 que nós conseguíssemos economizar, nós resolveríamos? Já é quase 25% do investimento da segurança. Mas veja bem, já está tirando. Veja bem, o que acontece? Em todos os países do mundo existem desvios, todos. Eu digo, até no Vaticano existem desvios. Até, sabe por quê? Porque as pessoas gostam de dinheiro. Até os monges do Tibete se pegam a pau por causa de dinheiro. Nos Estados Unidos existe grande desvio de recursos. E o americano sabe disso? Sabe disso. E ele passa o dia falando disso? Não. Ele sabe que não adianta. Ele investe em quê? Em controle. E no Brasil se investe? Sim, se investe bastante. Eu sou gestor público, é dificílimo gastar dinheiro público, vocês também sabem disso. É difícil ganhar dinheiro público, gastar dinheiro público. Você cai dentro de uma malha que é duramente fiscalizada. Então, os desvios são mínimos na esfera pública. Mas tem 10 bilhões, certo? Procurando, a gente acha? Acha. Bom, se isso dá Ibope, o que a mídia vai procurar? Vai procurar isso. Então, as pessoas gostam de ouvir isso, então a mídia vai lá, descobre e publica, e publica, e publica. Por que então que as pessoas gostam de ouvir isso? O brasileiro gosta de ouvir isso porque isso faz com que ele se sinta irresponsável pela esfera pública. Só que ele não é irresponsável. Se existem crianças que passam fome no Brasil, o cidadão brasileiro é responsável por isso. Assim como na França, o francês se sente responsável por todos os franceses que nascem. E também o italiano, e também o alemão. E o brasileiro quer se declarar irresponsável? E nesse sentido, se nós tivéssemos uma disciplina de finanças pessoais, né, educação financeira, no ensino médio, seria uma luz no fim do túnel para tentar mudar essa cultura? Não, esse curso, eu sei que existe uma tentativa de incluir... né, no currículo formal, né? Isso, eu acho super positivo, só que não é esse o foco da questão, é mais a finança pessoal, né, mas não aborda a questão dos recursos públicos, esse curso, né. Esse é um conteúdo que nós desenvolvemos aqui no Rio Grande do Sul, que tem uma demanda até nacional já por esse conteúdo, e é assim, ele impõe que a gente se prepare para fazer um debate difícil, porque é difícil defender recursos públicos, mas que a gente tenha paciência e vá aos poucos. É que nem assim, eu uso o mito da Terra plana, né? Existiam pessoas na Idade Média que sabiam que ela era redonda, mas isso por si só não adiantou. Por quê? Porque existia toda uma cultura fundada nisso. As pessoas, se tu dissesse a Terra é redonda, elas se sentiam inseguras. Como assim redonda? Elas estavam acostumadas com a planura e qualquer pessoa diria assim, meu, você está maluco, olha aqui, ela é plana. E aí a pessoa não se... mesmo a pessoa que sabe que ela é esférica, ela procurava se resguardar dessa agressividade. Nós temos ainda um minutinho, não sei se alguém quer fazer alguma pergunta. Na área da esfera pública, a gente percebe que há um descontentamento com todo o funcionamento do serviço público. Sim. E fala-se até em meritocracia. Como é que o senhor vê essa opção para valorizar o bom servidor? Não, na esfera pública impera a meritocracia, né? Pelo menos o ingresso é feito mediante concurso público. Claro que em função dessa demanda muito grande por qualificação do serviço público, a esfera pública tem apelado muito para contratar estagiários, terceirizados, que ganham bem menos que um funcionário estável, e a gente tem uma capacidade de lidar com isso, né, de uma maneira, a exemplo da iniciativa privada. Eu acho que
depois que o funcionário público entra e se torna estável, naturalmente que é mais difícil lidar essa questão da produtividade. Isso em qualquer lugar do mundo, não é só no Brasil. Existe uma crítica em relação a isso na França, na Itália, nos Estados Unidos, contra o funcionário público que é estável, certo? Mas ele se acomoda e se acomoda e é mais difícil. Mas é muito estigmatizado também, muito estigmatizado. Olha, eu conheço a esfera pública. Conheço gente que trabalha muito. A gente trabalha muito. Geralmente... Mas o senhor mesmo, para encerrar assim, o senhor fez, né? O senhor foi auditor público. Isso. Filosofia deve ter ajudado muito também nesse seu trabalho, agora com a economia. Como é que soma, que exemplos que o senhor traz aí, ou tem levado nas universidades, agora para encerrar, então? Exemplos bons da esfera pública? De outros colegas seus e do seu preparo mesmo, do seu investimento. Eu vou dizer, eu tenho acompanhado muito o ingresso de funcionários, principalmente na Secretaria da Fazenda e também em outras secretarias. A gente percebe que muitos entram pensando que vão, enfim, né, se acomodar. E logo eles descobrem não, que eles vão trabalhar muito. E acabam trabalhando muito, porque o funcionário público, a média, ele é muito entusiasmado com a função pública. Essa que é a verdade. Ele se sente prestando um serviço para a sociedade. A maior parte do funcionário público ganha mal no Brasil, ganha mal, mas ele presta um relevante serviço para a sociedade. Então, essa visão de que o funcionário público é ineficiente não é uma realidade do que eu conheço dentro da esfera pública aqui do Rio Grande do Sul. Tá certo. Coordenador do Programa de Cidadania Fiscal da Secretaria Estadual da Fazenda, João Batista Mesomo, muito obrigada pela sua presença, por todas as informações que o senhor nos passou. Agradeço também aos colegas que estiveram hoje aqui e agradeço, é claro, a sua audiência. Lhe desejamos uma boa noite e até uma próxima.